Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, ó Deus, pedir, Senhor, a Tua proteção e a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação. Abençoa, meu Senhor, cada um dos Teus servos. Abençoa, meu Senhor, a nossa pátria. Abençoa as autoridades constituídas. Ó Deus, toma em Tuas santas mãos, ó Senhor, as nossas vidas e nos dá, meu Senhor, graça para testificar do Teu amor, fazer a Tua obra com alegria, com segurança, Senhor, com desejo de ver, ó Deus, o Teu povo recebendo a bênção, andando com segurança, com firmeza, em Tua santa presença. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. É o programa Toca o Clarim, a palavra do nosso Deus para a nossa instrução. O texto de hoje, meus queridos, Jeremias capítulo 23, versículos 28 a 33. Uma palavra maravilhosa para os nossos ouvintes, os nossos irmãos, muitos que não leem mais, outros que nunca leram a Bíblia Sagrada, alguns não têm motivação, não têm tido motivação para ler a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia é uma leitura maravilhosa, porque fala da nossa natureza e fala da bondade de Deus, fala dos nossos flagelos e fala da grandeza do Senhor em nos socorrer. Então vamos aprender juntos, lendo a palavra de Deus. Jeremias 23, versículos 28 a 33. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. Louvado seja para sempre o nosso bondoso Deus. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, direção, proteção. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores,
Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida. Opera na vida dos meus irmãos. Opera, meu Senhor, na vida das crianças, da juventude. Guarda a nossa nação, a tua igreja dentro desta nação. Ó Deus, poupa esta geração. Tenha misericórdia, meu Senhor, desta geração tão sofrida, tão oprimida, tão maculada, tão massacrada, com informações nocivas, com teorias nocivas, com ideologias nocivas. Tem misericórdia, meu Senhor, desta geração. Abençoa, meu Senhor, a liderança da tua igreja. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, as nossas vidas, a minha vida, os meus amados pastores, os meus amigos, os que são, meu Senhor, eleitos, escolhidos, ó Deus, para conduzir o teu povo através da instrução, humanamente falando. Pai bondoso, abençoa e guarda o teu povo, os teus servos na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso, eu me sinto maravilhado, sempre me sinto muito bem, lendo a palavra de Deus, aprendendo o seu santo conteúdo e transmitindo quando posso. Nós vivemos dias difíceis, vivemos uma inversão dos valores e também da verdade. O mundo está quase que afogado em religiosidade. O mundo todo está como que afogado na religiosidade. Além das chamadas religiões grandes, as 3 religiões do mundo, apesar do judaísmo não ter aquela quantidade de pessoas, 1 bilhão, tem mais de 1 bilhão de católicos, tem mais de 1 bilhão de judeus, ou melhor, de protestantes, tem mais de 1 bilhão de muçulmanos. Então, é como se o mundo tivesse aí 40%, 50% de religiosos e os demais ateus, indiferentes, satanistas, espiritistas e tudo mais. Na verdade, é um vexame quando a gente observa de um ponto qualquer da existência, observa como está a sociedade humana. Cada dia surgem lideranças mais nocivas, mais perversas. Lideranças políticas, a gente sabe que sempre foi assim. Sempre foi assim. Os grandes imperadores, a maioria foram perversos. Os grandes líderes, na grande maioria, foram ditadores, dominadores, fazendo muito mal. Muito embora foram também, no período desses grandes ditadores, que a sociedade fincou raízes ao ponto de, nos dias atuais, os tolos ficarem atribuindo aos extraterrestres, aos supostos habitantes das galáxias aí, não sei de onde, os feitos que marcaram civilizações. Não passa de bobagens, apesar da admirável construção, as admiráveis edificações, os homens fizeram grandiosas obras por vaidade, por fé falsa, por imposição dos grandes imperadores. Imagina aquele exército de terracota. Vamos pensar, atribuir a um extraterrestre bem conhecido na China,
que impôs a sua força durante um período prolongado, matou, deu a vida ou tirou a vida de quem quis, fez o que quis e está aí o império dele, com a sua muralha reconhecida, com o seu poderio gigantesco, está aí, uma grande potência. A mesma coisa aconteceu na África, aconteceu nas Américas, aconteceu, mesma coisa. A sociedade. Agora, nunca podemos esquecer, não devemos, não podemos esquecer que esta geração, a geração das tecnologias de ponta, a geração do som e da imagem, tenha se tornado uma geração arauta da tolice. Esta geração arauta da tolice. A geração que acredita em tudo. A geração que atribui ao desconhecido a coisa absurda. Quantos indivíduos são vistos como não sendo nem humanos? Eu vendo os tolos aí das comunicações, se referindo à falecida Rainha Elizabeth II e tudo, como uma pessoa, não era humana. Quanta tolice pela longevidade, pelo valor, pela postura, que aquela mulher já nasceu rainha. Então, esta geração é a geração da tolice, apesar da grandeza do conhecimento, da tecnologia, as conquistas espaciais e a tolice. Matam os seus rios e vão atrás de água no espaço. Contaminam os seus mares e vão atrás de vida onde não tem. Destrói suas nações, suas terras, o seu solo, seus lençóis freáticos e vão atrás de soluções onde não existe. É a geração da tolice, mas não é coisa nova. A geração do profeta Jeremias, há 2.500 anos, 2.600 anos, Jeremias começou o seu ministério, segundo alguns estudiosos, ele começou por volta do ano 606 a.C., quando a Babilônia era a senhora do mundo. Jeremias começou o seu ministério e a nação de Israel já estava em decadência. É por isso que Deus a entregou nas mãos dos caldeus. E havia muita ilusão, havia muito falso profeta, havia muita maldade espiritual, muita fantasia. Muitos sonhei, e contavam seus sonhos e envolviam pessoas, mas hoje estão fazendo da mesma natureza. Faz parte do caráter decaído do homem. O profeta de Deus, com a autoridade do céu, diz: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Diga que é um sonho. E aquele em que está a minha palavra, fale a verdade da minha palavra. Não misture verdade com sonho, não misture verdade com fantasia, não misture fantasia com verdade, não misture sonho com palavra do céu. Sonho pode ser simplesmente um devaneio. A palavra de Deus é verdade absoluta.
Aí o profeta diz: o que tem a palha com o trigo? Ou seja, o sonho seria a palha e a palavra de Deus, o pão, o trigo. O profeta, falando pelo Espírito Santo, diz: não é a minha palavra como fogo, e fogo não poupa palha. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha. Esta linguagem é muito conhecida de garimpeiros. Esta linguagem é muito conhecida de exploradores do solo. Eles pegam grandes pedras, dependendo, eles sondam, eles conhecem, têm equipamentos, e eles pegam uma grande pedra e vão abrir esta pedra, abrir novamente, vão esmiuçar, eles vão triturar pedras, para de dentro das pedras tirar prata, ouro, ferro, minério de ferro, tirar joias caríssimas das pedras. No versículo 30, o profeta de Deus, neste espírito de unção, de poder, diz: portanto, eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Profeta sonhador, mentiroso. E nesta nossa geração, o sonho ganhou impulso. Sonho ganhou impulso. É tanta gente contando sonho, e eu acredito em sonhos. Deus já me falou muitas vezes em sonhos. O sonho, desde a remota história humana, Deus tem se comunicado com os homens através de sonhos. A Bíblia é um livro que registra a comunicação de Deus em sonhos. Sonhos. Os casos mais célebres são os sonhos dos reis. O Nabucodonosor sonhou. Por que Deus falou com aquele monstro em sonhos? Porque ele estava, de alguma forma, envolvido com o povo de Deus na condição de autoridade. O faraó sonhou as vacas magras, as vacas gordas, que o mundo todo, se não for doido, sabe dessa história. Quem não é doido sabe, pode até não acreditar, mas saber sabe, ouvir já ouviu. As 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Por que Deus falou com aquele idólatra, vaidoso, em sonhos? Porque ele estava, de alguma forma, envolvido com a semente de Abraão, com o povo de Deus que ia ser gestada, uma nação que ia ser gestada no ventre egípcio. Então Deus falou, revelou sonhos a Daniel, revelou sonhos a José. O sonho não foi do José, foi do faraó. Mas Deus revelou a José para ele expor de uma forma satisfatória e salvadora. Pois é. Então o sonho é uma realidade, Deus fala em sonho. Mas todo tolo contando o sonho e fazendo as pessoas acreditar no sonho e não pegar na Escritura é tolice, senão maldade. Então o profeta de Deus diz: eu sou contra os profetas, ele falando como o próprio Deus. Sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Nunca houve tanto ladrão da palavra de Deus do que hoje.
o ladrão da palavra de Deus. Sabe a história da santa que a terra não comeu? De cós salteado. Ah, o corpo santo, o santo incorrupto. O santo incorrupto. Aqui tem muito santo corrupto. Ah, de santo corrupto a gente conhece muito. Tem muito santo corrupto em todas as instâncias. Santo juiz, santo presidentes, santos governadores, santos... como tem santos corruptos. Muito embora passa por incorruptos. Acontece que eles conhecem tudo que é história de ídolo, história de quem de corpo que a terra não consumiu, sabe tudo. Não sabe de nada de Deus. Se soubesse, não dava tanto valor a lixo. Furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. O profeta conta sonho e o pastor conta mentira, fulano conta não sei o quê, e vão enrolando e enganando, tangendo, tocando com a barriga, se fazendo. É um desastre. Mas o nosso Deus continua usando os seus servos, continua falando através da sua santa palavra. E se você estiver no propósito divino para uma missão, Deus vai falar com você também em sonhos. Deus já me falou em sonhos muitas vezes. Sonhos extraordinários. Esses dias eu tive um sonho, não sei se este é apenas um sonho ou uma comunicação de Deus. Se for uma comunicação de Deus, eu ainda vou sofrer um horror até cumprir. Mas ninguém pode fugir. O sonho que eu tive esses dias, se for comunicação de Deus, vou passar por umas experiências bem amargas. Mas, sendo verdade aquele sonho, ainda terei vitória lá na frente. Resultado, meus amados, é a palavra de Deus quem tem o poder e não o nosso pensamento ou sonho. No versículo 31, o profeta de Deus, ainda falando pelo Espírito de Deus, diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua palavra e dizem: o Senhor falou. Como nós sabemos que isso está acontecendo? Como acontece? Eu vi um vídeo, umas coisas aí, de um sujeito que foi desmascarado, usando ponto e fazendo de conta que estava recebendo a revelação de Deus. Perversidade, bandidagem, maldade espiritual e fraude na cara de pau. Então é a palavra do Senhor. No versículo 32, o profeta de Deus, com autoridade, diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam ao seu próximo para fazê-los errar. Conta ao próximo o seu sonho mentiroso e faz o povo errar, acreditando naquilo. E aqui o profeta diz: faz o meu povo errar com suas mentiras, com suas leviandades, e diz que o Senhor falou e eu não falei, não ordenei. E esta sua palavra não traz nenhum proveito. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, esta é uma expressão judaica da época. Qual é o peso do Senhor? Qual é a exortação para hoje? Qual é a palavra exortativa? Qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: que peso?
O Senhor quer saber de... vai inventar sonhos. Que peso que vos deixarei, diz o Senhor. Na verdade, muitos deles já estavam entregues à fantasia, à falsidade e à mentira. Por isso veio o juízo, o cativeiro na Babilônia, destruição do templo e tanto sofrimento. Porque o nosso Deus é quem tem a palavra da verdade, não o homem. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial da oração. Uma relação de nomes de pessoas de todas as idades que já trabalharam conosco, ou que trabalham conosco, estudaram conosco, estão sempre conosco. Vamos orar. Bendito Deus, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Agora pedimos a tua graça e direção. Abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja, guarda os teus servos na cidade e no campo, opera na vida dos teus ministros, dá graça à tua igreja, Senhor, abençoando crianças, jovens e adultos. Este memorial da oração, meu Senhor, toma em tuas santas mãos, guarda cada vida, Senhor, os que estão enfermos, os que estão bem, os que estão, meu Senhor, desanimados, os que estão tristes, enlutados. Ó Deus, socorre cada vida. Nos dá graça, Senhor, para cada dia andar contigo, proclamando os teus feitos poderosos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.